Olá, hoje a gente vai conversar sobre 1 Reis, capítulo 14. É um capítulo, assim, bem intenso, né? Mostra os reinados de Jeroboão em Israel e Roboão em Judá. É um período de divisão, de profecia e de consequências bem sérias para os dois reinos. E tudo começa com um drama familiar, que é pesado. O filho do rei Jeroboão, o Abias, fica muito doente, grave mesmo. Aí, o Jeroboão, desesperado, pede para a esposa fazer uma coisa meio estranha e, disfarçada, consultar o profeta Aías lá em Siló. Exato. E é o mesmo Aías que tinha profetizado que o próprio Jeroboão seria rei, né? O que torna tudo ainda mais irônico. E isso, mandar a esposa disfarçada. Por quê, né? Pois é. E a ironia não para aí. O Aías já estava idoso, cego, só que, claro, o disfarce da rainha não adianta nada. Antes mesmo dela chegar, Deus já tinha contado tudo para o profeta. Quem era, por que estava aí, Nossa, ou seja, a tentativa de enganar não funcionou. de jeito nenhum. Deus vê tudo, né? O disfarce humano é inútil. Impressionante. E aí, quando ela chega, o Azias ouve os passos e já manda direto: entre, esposa de Jeroboão, por que esse fingimento? Sem rodeios. Exato. E a notícia que ele traz não é nada animadora. A mensagem de Deus é dura, bem direta. O que ele diz exatamente? Bom, primeiro ele lembra como Deus pegou o reino da família de Davi e deu para Jeroboão, exaltou ele. Mas aí vem a acusação. E é forte. Jeroboão não seguiu o exemplo de Davi. Pelo contrário, ele fez pior do que todos os que foram antes de ti, basicamente por causa da idolatria. Idolatria. Sim, ele fez para ti outros deuses, ídolos de metal. E o ponto crucial aqui é que não foi só, uma estátua qualquer. Ele criou toda uma estrutura religiosa paralela, sabe? Com sacerdotes próprios, lugares de culto fora de Jerusalém. Foi um desafio direto a Deus, uma questão política e religiosa profunda. Nossa, pior que todos. Isso é muito forte. E a profecia que vem depois, terrível, né? Começa pelo filho. Começa pelo filho, sim. A profecia é imediata. Quando você colocar os pés de volta na cidade, o menino vai morrer. Uma tragédia. Mas tem um detalhe. Ele seria o único da família de Jeroboão a ter um enterro digno, porque nele, diz o texto, se achou coisa boa para com o Senhor. Uma pequena luz ali, no meio. Uma luz solitária mesmo. E para o resto da família de Jeroboão? O que foi dito? Aí o julgamento é total. Deus levantaria outro rei para acabar com a dinastia dele. A imagem usada é forte, como se queima o esterco, totalmente. E o destino de quem morresse seria horrível, comidos por cães ou aves. Que pesado. E não parava na família. A profecia se estendia a todo Israel. Seriam arrancados da terra prometida, espalhados para além do rio, provavelmente o Eufrates. Tudo por causa da idolatria que Jeroboão não só praticou, mas incentivou no povo, como os postes ídolos, que eram ligados ao culto da deusa Aserá. E isso acontece rápido, né? A profecia sobre o filho. Rapidíssimo. A esposa volta para casa para Tirza, que era a capital na época. No momento em que ela pisa na porta de casa, o menino morre. Cumprimento imediato. Todo Israel lamentou. E Jeroboão ainda reina bastante tempo depois disso, 22 anos. Mas o destino dele e da família já estava traçado. Aí quem sucede é o filho dele, Nadab. Tá, isso foi no Reino do Norte, Israel. E no Sul, em Judá, com o Roboão, o filho de Salomão. Como estavam as coisas por lá? Olha, a situação em Judá, infelizmente, era bem parecida. Roboão reinou 17 anos em Jerusalém. E o texto diz que Judá também fez o que era mau aos olhos do Senhor. E mais, os pecados deles provocaram o zelo de Deus mais do que as gerações anteriores. Mais idolatria também, imagino. Exatamente, o mesmo padrão. Ergueram altares pagãos, colunas sagradas, postes ídolos, em todo lugar alto, debaixo de árvore. E o texto menciona até a prostituição cultual masculina, aqueles rituais pagãos de fertilidade. Quer dizer, estavam repetindo as práticas dos povos que Deus tinha mandado expulsar dali. E as consequências vieram para Judá também, claro. Não demorou. Já no 5º ano do reinado de Roboão, o faraó Sisaque do Egito sobe e ataca Jerusalém. Saqueia tudo. Leva os tesouros do templo, do palácio real. Aqui tem aquele detalhe dos escudos de ouro, né, que Salomão tinha feito. Isso. Sisaque levou todos. E o Roboão fez o quê? Mandou fazer escudos de bronze para colocar no lugar.
Bronze no lugar de ouro. É quase um símbolo visual, né? Da glória diminuída, da riqueza perdida, talvez até da bênção divina, que já não estava tão presente como na época de Salomão. É forte essa imagem. Perfeita observação. É um símbolo poderoso desse declínio. E para piorar o cenário, o texto ainda registra que tinha guerra contínua entre Roboão e Jeroboão. E então, os dois reinos, divididos politicamente, Sim, acabaram se espelhando na infidelidade e nas consequências disso. Ambos errando, ambos sofrendo. No fim, Roboão também morre, e quem assume é o filho dele, Abias. então, olhando para esse capítulo 14 como um todo, o que a gente tira disso? Fica muito claro como as escolhas dos líderes, principalmente quando o assunto é fé, idolatria, tiveram um impacto direto e devastador, não só para eles e suas famílias, mas para a nação inteira. Com certeza. Profecias se cumprindo, esse ciclo de pecado gerando julgamento, é muito nítido. Exato. E isso faz a gente pensar sobre legado, né? As atitudes do Jeroboão e do Roboão não ficaram só do tempo deles. Elas moldaram o futuro de Israel e Judá por muitas gerações. Verdade. Fica aí a reflexão, né? Até que ponto as nossas decisões hoje, especialmente aquelas que talvez se desviem de princípios importantes para nós, podem ter um eco, um alcance muito maior do que a gente imagina no momento. É algo para se pensar.